você sabe sobre comida fosse questionado a partir de agora? Bom, galera, a gente está aqui com a Tati e com o Ricardo, e vocês já viram sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar sobre veganismo. Então, gente, primeiramente, muito obrigado por toparem esse convite Imagina. de conversar aqui com a gente. É um prazer. Obrigado pelo convite. Se apresentem aí. Bom, eu sou a Tatiana, eu tenho 43 anos, recém-feitos. Eu trabalho com produtos químicos da área farmacêutica há 14 anos. Sou formada em marketing e, para não dar muito spoiler, vamos só por aí. Legal. E você, Rick? Sou o Ricardo, tenho 35, também recém-feitos. Sou técnico de áudio no Sesc e estou cursando Rádio, TV e Internet. Caramba, que legal. Bom, a gente, toda vez que eu encontro o Ricardo, não me aguenta mais, mas toda vez que eu encontro ele, eu falo, puta, eu adoro o Sesc, cara. Sesc, patrocina nós. Legal, gente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É bom, a gente brinca que a gente tem trazido gente ainda do nosso ciclo de amizades ainda. E é sempre bom quando vocês topam, quando vocês comparecem. Porque também tem gente que topa e não comparece. Mas obrigado de verdade. Sempre. Imagina. Já tá engatilhado ainda, já Eu- tem uma, né? Já tô com uma pergunta aqui na cabeça. Começar do começo, né? Então, como que veio esse pensamento de vocês se tornarem veganos? Se vocês também puderem explicar a diferença de quem é vegetariano e vegano. Uhum. E há quanto tempo? Já mandei logo 3. E há quanto tempo vocês são veganos? Tá bom, vamos lá. Se eu esquecer alguma coisa, a gente vai complementando. Eu sou vegana há 3 anos e meio. 3 anos e meio, mais ou menos, não tem muito tempo. Começou... Eu, na verdade, assim, sempre tive muito interesse em questões de meio ambiente, de sustentabilidade, sempre pesquisei bastante sobre o assunto. Então, eu sempre fui uma pessoa muito interessada nesse viés de informação e nessas alternativas que trouxessem um pouco mais de sustentabilidade para o planeta e coisas do tipo. E aí eu adotei uma cachorrinha na pandemia e, por incrível que pareça, ela foi uma parte muito importante assim da minha transição para o veganismo. A minha irmã tinha se tornado vegana uns 6 meses antes de mim, mais ou menos. E aí eu comia muita carne, tá? É muito importante dizer isso. Uma coisa muito importante não é porque eu sou vegana que eu deixei de gostar de comer carne ou algo do tipo, assim. Eu gostava muito, eu comia muito, e a carne que eu mais gostava de comer era carne de porco. E aí, uma vez, eu já estava com a minha cachorrinha, eu fiz um curso de adestramento online para eu mesma adestrar ela, porque era pandemia e tal, então eu ensinei ela algumas coisas. E aí eu vi um vídeo na internet de um porquinho fazendo as mesmas coisas, assim, sabe? Tipo, sentando, dando a patinha, porque eles são extremamente inteligentes. Aquilo me arrebentou, assim, na hora, sabe? Aí eu falei, não vou mais comer animais. E aí foi imediato, assim, que eu parei de comer, foi por conta disso, assim, aquilo sabe quando vira uma chave, assim, na tua cabeça? E aquilo virou uma chave pra mim, assim, na hora, e aí eu parei de comer carne naquele dia mesmo. E aí depois ainda eu fiquei, tipo, um mês meio que em transição, assim, porque você ainda fica, ai, puta, eu gosto muito de comer queijo, eu gosto muito, não sei o quê. Só que aí, quando você começa a pesquisar um pouco mais sobre o assunto, você vai vendo outras coisas que acabam pegando um pouco também. E aí, fiquei mais ou menos um mês só, assim, comendo queijo. E depois, logo, já parei totalmente de comer tudo de origem animal. E a diferença... Vocês querem que ele fale primeiro da experiência dele? Ou você quer que eu continue terminando as tuas perguntas? Não, acho que é melhor. Foram vários. Ele responde e depois você tira essa dúvida aí da Beleza. diferença. Beleza. A gente começou a namorar em 2022, e aí ela virou, né, que nem ela falou, foi, acho metade de 2022. Foi. E aí, em 2023 eu comecei, pelo menos nas refeições, não ter mais questão de carne assim. Pra mim, o que foi mais difícil foi a questão de doce. Porque doce você não vê o ingrediente lá, então
Até a Páscoa eu não consegui parar, e na Páscoa eu falei, não, essa é a última, e aí daqui pra frente eu não vou comer mais. Mas partiu do mesmo ponto, assim, da questão de sustentabilidade. Eu também tava numa questão de, tipo, não violência na vida, sabe? Então, tipo, conforme eu fui apresentado a esse mundo pela Tati, aí você começa a ver, pô, se eu tô pregando isso, por que então eu como alguma coisa que vem de uma violência, sabe? Então a gente parte do mesmo ponto, assim. Ela não impôs nada, isso é importante dizer. Mas acho que é mais a questão de você, conforme você tem consciência daquilo, tem até uma frase, né, no veganismo que fala, se todo mundo tivesse consciência, ninguém comeria, assim. Ou, às vezes até a gente sabe que ali é uma carne que a gente está comendo de um animal, mas conforme você vê como que é o processo, aí aquilo tem um peso diferente, assim, sabe? Uhum. E aí foi questão de a gente ver 2 ou 3 documentários, eu falei, não, é isso, não tem porquê. Mas o ponto muito importante é, conforme teve ela e a Thaís, que é a irmã da Tati, de mostrar opções de comida. Então, vira e mexe o pessoal me aborda assim, como é que você faz para ter opção? E para mim não é um problema, porque teve essa questão com elas, tipo, de sempre elas mostrarem que pode ter de opção. Então, para mim é meio estranho ter essa pergunta, porque eu fui apresentado por elas, assim, elas pesquisam muito, então para mim chega muito fácil a informação. Mas eu vejo que para as outras pessoas, talvez isso é um ponto de entrave, Resistência. assim, de tipo, não sei o que eu vou substituir minha carne. Você fala, pô, mas tem muita coisa, mas a pessoa não sabe, porque para ela a mistura tem que ser o frango, ou a carne, Uhum. peixe, ou a linguiça, que não tem nada de nutritivo, né? Mas aí parte disso também. Que loucura. Eu entendo, eu posso imaginar, a Tati é pouco intensa quando ela se interessa sobre algum assunto. Eu imagino que você deve ter um calhamaço, um livro de opções, assim. Não, mas judaísmo, por Verdade. isso que eu falei, a parte da comida foi mais fácil, porque é isso, ela apresentou, tipo, a PTS, você pode botar mais grãos para poder ter a parte de proteína, que você, de repente, o pessoal fala que fica por fora. Eu gosto bastante de pesquisar as coisas, de estudar os assuntos, assim, eu gosto de ter informação, sabe? Uhum. Não Aí isso faço facilita umas demais, coisas. facilita demais. É. E qual a diferença chave, assim, entre veganismo e vegetarianismo? É porque vegetariano, antigamente, né, quando o pessoal falava vegetariano, era isso, que não comia nada de animal. Hoje em dia o termo que é mais usado é ovo-lacto-vegetariano, né? Que o ovo-lacto-vegetariano é que não come nada, nenhuma carne, então não tem a questão de matar o animal, Uhum. mas come derivados ainda. Então come um ovo, come um leite, porque você, né, não está matando o animal para ter aquele ingrediente, né? Mas mesmo assim, hoje em dia ainda existe, né, a questão do plant-based, que o plant-based é a alimentação totalmente com base em plantas, mas não é o veganismo, porque o veganismo, ele é um conceito de não exploração e é a não exploração em todos os quesitos. Então não é só a alimentação minha que não tem nada de origem animal. Cosmético, eu não uso nada que tenha de origem animal, então hoje em dia eu só procuro cosméticos veganos, maquiagem, roupa, é, tudo. Tudo que possa envolver, e por incrível que pareça, tem muito mais do que a gente imagina. Assim, é um negócio que quando você começa a ver, é que hoje em dia, se não me engano, no Brasil é proibido, foi proibido acho que ano passado, o teste em animais para cosméticos. Mas tem países que ainda pode. Aí você fala às vezes, putz, mas um sabonete. O que que o sabonete vai ter que não é vegano? A gordura. Então, precisa de gordura para colocar no sabonete. Alguns lugares usam uma glicerina com base vegetal, mas muitos lugares ainda usam banha animal, Uhum. usa uma gordura animal. Então, tanto que foi essa semana, acho que eu vi uma reportagem falando de um helicóptero que estava filmando no Rio de Janeiro por outras questões e passou por cima de uma fábrica acho que era de sabão, a fábrica de sabonetes, assim, e tinha muito urubu em cima da fábrica por causa do tanto de carcaça de animal que tinha lá naquele prédio, que era para poder fazer o sabão, o sabonete, assim. Então tem algumas coisas assim que acabam Feira pegando, de sabe? abelha bastante, né? É. Então eu não uso, a gente acaba, essa é a diferença principal, assim. Então hoje eu diria que tem meio que essas três vertentes, assim, o ovo-lacto vegetariano, a alimentação à base de plantas
E o veganismo, que não é só uma questão de alimentação, é uma questão de realmente de conceito e estilo de vida, assim. Pode crer. Não, e eu, obviamente, a pergunta é para ajudar todo mundo a entender, inclusive a gente, que eu não sabia dessas 3 variações. Para mim ou era vegetariano ou era vegano, enfim. Mas também porque eu lembrei de um vídeo que é muito bom. E José, se prepara aí para jogar na tela, que é a Narcisa. Suco vegano. Que delícia, esse suco é vegano? Não é isso? Porra, velho, como assim, velho? É muito bom. José, põe aí pra gente ver. Suco é de quê? Capim santo com limão. Adoro esses sucos veganos. Tem suco com carne? Não. Enfim, mas, cara, sensacional. Eu, particularmente, não sou vegano, não sou vegetariano. Já pensei algumas vezes, eu fico ensaiando algumas vezes. Acho que eu tive uma semana, assim, de vegetariano. Aí depois... E que foi até motivado pela época da pandemia, porque quando eu tive Covid, o meu paladar mudou muito. Então o gosto da carne ficou completamente diferente pra mim. Da carne e do feijão. Triste, porque minha comida favorita é arroz e feijão. Pô, Mas... e a aí mais completa que existe, sabia? Olha O aí. arroz e feijão, eles dão todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. É o mais completo que existe, é o arroz e feijão. Olha aí. É. Tá vendo que eu falei de formação? Exato, né? O episódio é nutricionista. Assim. Fácil virar. Boa. E aí foi nessa época assim que eu fiz um teste, foi ok. Acho que eu não tinha tanto, nem eu, nem a minha esposa na época tinha esse conhecimento de variedade, de opções de substituição, etc. Foi ok. Mas também eu acho que eu continuo comendo carne porque eu nunca tive coragem de assistir esses documentários. Né, eu nunca assisti nenhum desses Pesados, muito pesados, assim. É? Eu nem precisei e eu nem tenho vontade, porque esse negócio muito show. É que assim, cada um, É. eu acho que tem um gatilho. gatilho, né? E pra mim, esse negócio de ficar chocando muito não é o gatilho que me pega, assim. Eu acho muito extremo. E não é o que é interessante para mim. Mas tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, né? Que às vezes a gente não tem a informação, e é muito isso, da gente achar que a gente. E isso é cultural, da gente ter que ter mistura no prato, né? Teve uma época que eu fiz uma alimentação low carb, né? A gente se inventa tudo na vida. Aí eu era muito engraçado, porque meu pai mesmo falava pra mim, porque aí eu não comia muito arroz, assim, feijão, porque era muito carboidrato e tal. Ele falou, você só come mistura. Então, tipo, pra você ver como a gente tem muito dessas mudanças mesmo e fases diferentes na vida. E uma coisa que me ajudou muito na transição é que eu acho que hoje em dia, por causa também da internet e muito perfil de pessoas diferentes, assim, Instagram, tudo, tem o perfil de uma pessoa que ele mostra muito, ele é vegano, e ele mostra muito essa questão da alimentação do dia a dia. Que a gente não precisa comprar um bife de carne vegetal ou, sabe, coisas industrializadas. A alimentação nossa mesmo, do dia a dia, a única coisa que você vai se preocupar é, putz, tá bom, eu não tô comendo então aquele alimento, porque a gente também fala, né? A carne é a proteína. Não, ela tem proteína, mas ela não Uma é concentração só maior. proteína. Exatamente, ela tem diversos. Exatamente. Claro. Então é mais você entender o que você vai aumentar no seu prato para você ter aquela mesma ingesta de nutrientes, né? E é muito assim, pode ter uma alimentação boa, tanto você sendo vegano, vegetariano, como você sendo onívoro. E pode não ter também. Né? Tem gente que vive de batata frita. Batata frita é vegana. Então, assim, tipo, é saudável? Não, não é saudável. Então, tem muito essa questão de, às vezes você fala, mas eu quero ser para ser mais saudável. Não necessariamente. A Você escolha vai consegue, determinar, né? você consegue também ser saudável sendo onívoro. Então, tem toda essa questão de como você vai complementar, como que você vai se alimentar. Eu não tô falando que eu não como, tá? Batata frita, essas coisas, muito pelo contrário, como até demais. Mas no dia a dia, eu sempre procuro ter a minha alimentação então, sempre um cereal, uma leguminosa, e aí eu tento colocar 2 fontes de proteína, por exemplo, no prato. Então, o feijão,
ou um grão de bico, uma lentilha, e aí às vezes eu coloco uma proteína de soja, às vezes não, eu vou colocar 2 leguminosas como fonte de proteína, e aí sempre coloco um pouco de verduras, legumes, porque eu gosto bastante, sempre gostei, e eu gosto de cozinhar também. Então, Pô, ajuda, inútil né? agradável, né? Ajuda. Mas isso é um ponto, né? Porque eu não sei vocês, mas, cara, eu não gosto muito daqueles hambúrgueres veganos e zaço. É, Depende. tô comprando errado, comprei errado. Talvez. Talvez. Ah, não vamos falar marcas. Marcas veganas patrocinem nós. É. Eu só fazer um parênteses, tá falando do Veg Rocha? É, do Veg Rocha. Porque ele. O perfil, a É, gente vai colocar aqui embaixo. Porque é colocar. bem legal isso. Ele é perfeito. E aí tem várias receitas que eu faço que foi baseado no que ele mostra lá. E aí foi isso que ela falou, não é tipo receita pra você substituir tipo a carne pela carne vegana. Não, tipo, ó, você tem lentilha? Faz a lentilha. É legal, sabe? E E é aí muito ajuda dia a muito, dia, né? Não é nada extraordinário, assim, você ir no Nada mercado. caro, né? Porque às vezes o Esse é pessoal um fala isso ponto, também, né? que o vegano é muito caro. Aí você fala, depende, você quer comprar só industrializado no mercado? Vai ficar Talvez caro. vai ser, mas tipo, pô, tem vários grãos que você pode usar e comprando numa zona cerealista e vai ser bem mais barato, sabe? Isso que eu ia falar, né? Zona cerealista é o shopping de vocês. Ai, eu amo. Então é uma delícia, né? Amo. Eu gosto muito também. Amo, Sim. amo. Mas eu já amava antes, viu? É, Porque eu sempre gostei de cozinhar. Então, eu sempre gostei de ter variedades de temperos, de ingredientes, de coisas assim. Então, bom. sempre tive Não, bastante. e acho que, tipo, a gente que é carnívoro, né? Enfim, né? Onívoro. Onívoro. Oníver. E aí, A gente tá se sentindo mal aqui. tô me sentindo, mano, péssimo. Enfim, não, mas a gente acho que tem que se propor também a experimentar, igual eu falei que eu fiz esse teste lá atrás, mas há não muito tempo eu fui num brunch de uma amiga nossa, que inclusive vai vir gravar daqui a pouquinho, É. que ela é vegetariana, vegana, faz um tempão, e ela ela abriu a marca dela assim, né, tipo, que chama Afeto à Mesa, inclusive vamos deixar aqui o perfil pra galera aí. Ai, que legal. E eles fazem brunch vegano, e aí eu fui. E aí, tipo, várias paradas, tipo, tem tanto doce quanto salgado. E aí comi e falei assim, nossa, mas não dá pra saber que isso aqui é vegano. Me arrebentei de comer um bolo de cenoura lá com chocolate. Que eu falei, velho, não é possível. Eu te entendo. Então, e até essa semana teve a Black Friday, né? É. E aí a gente ficou trabalhando até tarde lá, onde eu estou empregado. E aí, cara, aí, obviamente, eles compraram, tipo, bebidas, né, alcoólicas e não alcoólicas, comida pra galera, etc. E a única opção vegana que tinha, porque quem organizou não se atentou a esse quesito, era a salada de fruta. Aí a gente assim, putz, aí a pessoa que é vegana é justamente do meu time. Eu falei, cara, pede alguma coisa aí, eu pago, não sei o que ela, não precisa, mas ela foi e comprou uma pizza vegana. Beleza, tanto salgada quanto doce. Aí eu já tinha me empanturrado de salgado, mas aí quando ela começou a comer a pizza ali doce, eu falei, nossa, Que beleza. deixa eu dar uma experimentadinha aí. Aí eu coloquei na boca e falei, cara, que delícia, não é possível, isso aqui não pode ser vegano. E aí tem esse preconceito, né, de quem não é vegano achar que as coisas não têm o mesmo sabor ou que não É é, gostoso. que não é gostoso. É. Mas eu acho que esse é o problema, talvez, de achar que é o mesmo sabor. Não vai ser igual. Assim como o produto onívoro não vai ser um igual ao outro, né? Mas é estar disposto a tipo, provar e ver que é tão bom quanto. Tem vários produtos que ele vai tentar replicar o gosto, chega próximo, mas tem várias coisas que são diferentes, mas são boas iguais, sabe? Às vezes o pessoal fica travado nisso também, assim. Ela pediu até uma pizza que era metade de calabresa e parecia muito, só que eu não experimentei porque eu já estava empanturrado, mas eu fiquei curioso, assim, uma próxima vez que ela for pedir eu vou experimentar. É. Ou Cara. pedir aqui em casa também, né? É. Não, mas tem algumas coisas que até dá para ser bem próximo, assim, bem parecido. E outras coisas não necessariamente. O queijo é uma coisa que o pessoal fala muito. E realmente, né? O queijo, por exemplo, quando você vai derreter um queijo, aquele puxa do queijo que dá aquela textura é a caseína, que é a proteína do leite. E aí, Também dos lábios. Né? a caseína ainda não existia de origem vegetal. Então, não adianta você achar que você vai comprar um queijo de origem de base vegetal e vai ter aquela mesma textura, que não vai ter aquela mesma textura. Uhum. Mas aí é muito uma questão de escolha, porque o veganismo é uma escolha. Então, assim, o que eu prefiro? Eu prefiro continuar explorando os animais para o meu paladar ter aquele sabor,
ou não. Aquilo é uma escolha para mim, porque como depois esse negócio do queijo foi uma coisa que pegou muito forte para mim. Eu falo, eu acho que eu nunca vou conseguir assim comer um queijo de novo, porque é uma exploração que não é só você não mata, mas você fica ali fazendo o bicho sofrer, sabe? De diversos modos. Então, eu acho até pior, assim, depois na minha cabeça, né? Desculpem, mas Não, tá tranquilo. Que pedrada. cara, é que pra mim isso pegou muito forte, assim, depois. É. E depois, é isso, né? Parece que abre uma cortina, assim, na sua frente, você fala, meu Deus, né? A informação estava aí, eu não fui atrás, eu não vi. E é o que eu falei, é normal, cada um tem um momento de gatilho, né? É. Aí tem Mas- toda uma indústria por trás. Sim, sim, e é cultural também. E a alimentação, são momentos de socialização que a gente tem, né? Então, tem muito isso. É que eu, ainda bem, tenho muita sorte que eu tenho uma rede de amigos grande, muitos veganos, muitos simpatizantes. Em casa, tipo, eu tenho ele vegano, minha irmã vegana, meu irmão é super simpatizante, minha mãe é super simpatizante. Então, assim, eu tenho amigos muito próximos que são veganos também. Então, a gente tem uma rede de socialização, assim, bem grande. Mas, mesmo assim, tipo, eu tenho uma das minhas melhores amigas, não é nem o marido dela, e eles chamam a gente para churrasco na casa deles sempre. E eu sempre vou, eu nunca deixo de É ir. uma opção sua, né? Mas assim, aí eu levo coisas para colocar na churrasqueira, eu faço uns espetos de carne de soja, levo uns legumes, que eles também comem legumes, né? Eles até têm lá. É delícia, cara, legumes. Mas aí cada coisinha no seu espacinho. Mas tipo assim, eu não deixo de participar, porque eu acho que às vezes é muito isso que dá até essa imagem de ser uma coisa muito extrema, né? De às vezes a pessoa fala, ah, não, churrasco, eu não vou. Primeiro que eu gosto de churrasco vem do carvão ali, né? Do defumado. E eu não deixo de socializar com os meus amigos por conta disso. Eu vou, assim como, tipo, eu levaria uma carne num churrasco, eu levo outra coisa. Então, não vejo muita diferença nesse sentido. Eu não vejo por que ter muito extremismo, assim, nesse sentido, sabe? E como que foi a transição de vocês? Foi muito difícil? Foi mais de boa pelo gatilho? E a outra coisa que eu queria perguntar eu tô cheio das perguntas, foi mal. Depois que vocês concluíram a transição e eram 100% veganos, etc., houve algum momento em que vocês tiveram alguma recaída? Bom, a minha transição foi fácil, foi rápida, que nem eu falei, tipo, a carne mesmo eu parei de comer assim, de um dia para o outro. E o queijo eu ainda fiquei mais um mês ali comendo, mas exatamente por causa dessa chave que me virou assim, e aí eu parei. E eu já tinha visto, na verdade, esse perfil do Veg Rocha que eu tinha falado, e como ele é muita alimentação do dia a dia mesmo, assim, me ajudou muito. Muito, assim, tipo, no que fazer pro almoço, o que comer na janta, o que no dia a dia, assim, sabe? E ele fala até de marcas de supermercado, porque a gente acha, por exemplo, putz, mas o que eu vou comer no café da manhã? A maioria dos pães de forma que vende no supermercado é vegano. Não tá escrito vegano ali, mas você olha o ingrediente e Então, tem muita coisa que a gente não sabe, mas é facilmente achado e não tem nada de origem vegetal. Inclusive, esse foi um apelo que as marcas começaram a usar, né? Não mudaram nada. Já era vegano, você só começou a dizer Sim. que é vegano, né? Sim. Acho que, bom, É. como estratégia de marketing, um baita golaço, mas pra quem é vegano, tipo, traz mais clareza Ajuda, também, né? exato. E ajuda, assim, tipo, não preciso ficar lendo ali os ingredientes. Se tá escrito ali na frente que é vegano, eu já posso pegar e é muito mais fácil, né? Você quer falar do seu antes da gente? Não, é o que eu comentei na primeira pergunta, né? Tipo, a parte de refeição foi tranquilo, assim, de ter tirado. A parte de queijo e ovo, pulei também, não tive essa parte de transição. Foi mais realmente o doce, assim, que o lado formiguinha falava mais alto. Mas aí, como eu falei, depois da Páscoa foi tranquilo, E, assim. por exemplo, eu tô em viagem num hotel, café da manhã. Mas calma, tem outra pergunta lá. Ah. Se eles tiveram uma recaída. É verdade. É. Isso. Eu não tive, mas porque realmente, assim,
Bem essa, consolidado, assim. essa chave que virou, ela virou de um jeito que parece que eu tomei 3 socos na cara, assim, no... eu acho que eu provavelmente comi, assim, sem saber, assim, sem querer. Às vezes você vai ver uma coisa, falam que você come, você fala, Estranho. não, acho que não é, assim. Mas de eu ter conscientemente feito, não. E o docinho, Ricardo? Aí, Eu parei. Corta essa parte. até a Páscoa só, depois da Páscoa. Mas assim, e não que a gente não tenha vontade também, às vezes, tipo, a gente, sei lá, o que mais me dá vontade às vezes é ver aqueles hambúrguer, assim, conforme a gente vai pra algum lugar socializar. Mas não tem a vontade mesmo, tipo, por mais que você tenha. Você olha e fala, que bonito. Tipo, deve estar gostoso, mas beleza, não quero, sabe? Uhum. É que nem ela falou, não é que a gente passou a não gostar de carne, é uma escolha. É uma escolha. Não não precisa mais disso, sabe? Que difícil. 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 De longe parece impossível. Ó. Eu já achei, sabia, um dia que seria impossível. Eu achei, porque eu comia muito. Eu gostava muito, assim, tipo, Não, e o verdade. Ricardo falou uma coisa que acho que é a minha principal fraqueza. O hambúrguer. Porque, puta que pariu, inclusive. É churrasco, cara. Inclusive, cara, eu descobri recentemente uma hamburgueria aqui da região. Que aí a gente pediu num dia, obviamente, a gente tava com muita fome, já tava tarde, não sei o que a gente pediu, mas sabe quando você come com amor? Eu falei assim, nossa, velho, esse é o melhor hambúrguer da minha vida. Primos, patrocina nós, brincadeira. Brincadeira, logo no episódio. Tô brincando. A não ser que vocês tenham hambúrgueres veganos. Provavelmente. E sucos. Suco vegano. Se não tiver suco vegano, eu não quero. Falei. Não, cara, é isso. Parece muito difícil, assim. Mas acho que é isso. Você tem que descobrir o que pra você vai, assim, mudar o jogo, né? Não, Porque... desculpa. Ah, não, vai lá, cara. Me interrompe, faz o que você quiser. Você me lembrou de um negócio, de uma coisa que eles falaram também, que é assim, acho que uma barreira que as pessoas colocavam muito tempo atrás, esquisito de nutrição mesmo, e etc. Pô, vai faltar B12, vai faltar É. ferro, E aí, Aham. vai assim, suplementar. com o avanço da internet, a gente tem, óbvio, tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Mas a parte boa é, pô, de repente, um universo de atletas de alto rendimento começaram a falar que eram veganos, etc. E tipo assim, cara, fisiculturista, etc. Baita de um shape, faz, pô, peraí, não é possível. E não. É que a Deca não é de origem animal, né? Pô, se é vegano, é vegano, cara. E aí, tipo, acho que isso ajudou também muita galera a começar a expandir também, de tipo, pô, dá pra ser saudável, não só relacionando ao shape em si, mas dá pra ser saudável, dá pra ter todos os nutrientes sendo vegano e suave. Sim. Os exames de vocês antes e pós. Se eu falar pra você que eu tinha deficiência de B12 sendo onívora. Caramba. Chupa! Chupa Não, livros. mas assim, tipo, é óbvio que sendo vegano, eu tenho que suplementar B12. Porque a B12 é uma vitamina, ela é de origem bacteriana, né? Ela não é animal. Mas por que ela tá na proteína animal, normalmente ovo e leite? Porque é uma bactéria que acaba ficando, porque o ambiente não é totalmente limpo, né? Então, assim, ali o ovo, né? Sai. Pra quem não sabe, o ovo não dá na prateleira do mercado. Não. Então, e o leite da vaca a mesma coisa, né? Pelo manuseio e tal. Então, e acaba desenvolvendo um pouco de bactéria e a B12 ela é de origem bacteriana. Então, ela não é, mesmo quando você come a carne, os animais eles são suplementados de B12. Então, você tem que suplementar um animal com uma quantidade de B12 absurda para ter porque hoje em dia tudo é muito estéril, né? Uhum. Os animais são criados em ambientes estéreis, as coisas são feitas de modo estéril. Então, todos os animais são suplementados com uma quantidade de B12 para que eles tenham a B12 suficiente na carne para que a gente possa se alimentar e ter aquele aporte de B12. Então, eles são meio que só intermediários. Seria muito mais fácil a gente simplesmente suplementar direto a B12. Porque tem que suplementar uma quantidade absurda Do para ele animal, poder ter uma parte de absorção, para a gente poder ter outra partezinha de absorção. Então, é só um intermediário mesmo para B12. Ele não cria B12, assim, não é originária dele, a B12, não é uma coisa natural.
Eu não fazia ideia disso. É, Origem bacteriana, se falasse, não quero. Não, mas é necessária, óbvio, é super é. necessária, né? Mas de loucura, né? É, Juro por Deus que eu tava. Pô, a gente trabalhou junto. sim, A empresa que a gente trabalhou tem uma vertente grande pro agro, inclusive nutrição e Sim. sanidade animal. é, E se me perguntasse se tem B12 na carne bovina, eu falo, lógico que tem. Natural. é, É endógena. é. Não é suplementado. É suplementado. É suplementado hoje em dia. A narração, às vezes até por injeção mesmo, injetável. Mas é muito narração dos animais, tem muitas essas vitaminas. Que loucura. Bem, bem comum. É uma doideira, né? É uma doideira. Mas o veganismo, é claro, né? A gente acaba sempre indo para a questão animal. E para mim foi o ponto mais forte. A gente acaba indo muito pela questão animal, mas tem uma questão também de saúde, porque claro que vai muito de organismo para organismo, mas uma alimentação à base de vegetais, ela acaba te dando uma melhor performance. Eu nunca tive problema eu sempre fui muito saudável, assim, nunca tive problema de digestão, nunca tive problema de, sei lá, estômago, essas coisas, assim. Eu sempre tive uma digestão ótima. Mas eu percebi que ela melhorou né, quando eu fiz a transição para o veganismo. Eu sempre tive, assim, tipo, uma pele boa, mas depois dos 40, todo mundo fala que dá né, uma caidinha, assim. E eu percebo que não, que tenho uma pele ótima, minha saúde é ótima, minha imunidade é muito boa, óbvio, porque eu me alimento muito bem, eu pratico atividade física, não sou fisiculturista e nem atleta de alta performance, mas assim, o Se básico fosse ali, todo mundo precisava fazer, o né? básico ali Faz a tua gente parte. faz. Exato, e isso acaba trazendo pra gente um estilo de vida um pouco mais saudável. Mas também tem uma questão muito grande de sustentabilidade, né, o veganismo, porque o planeta Terra Tá com os dias contados nesse ritmo aí, né? a pecuária, ela cobra um peso muito forte, assim, do nosso meio ambiente, né? Porque principalmente a questão de criação de gado precisa de um espaço muito grande para criação de gado. E não só isso, não é só a questão, claro, tem a quantidade de água que eles consomem por dia, e é uma quantidade, eu agora não vou lembrar exatamente o número, mas é uma quantidade muito alta de água que é consumida, e não só que eles consomem, porque se você vê a plantação de milho, soja, trigo que tem, o desmatamento que tem para isso, se não me engano, acho que de 5 a 10% só é para consumo humano. Todo o restante é para ração animal. Então, assim, mesmo a parte agro, a grande maior parte é voltada para a pecuária também, porque esses animais precisam ser alimentados. Uhum. Então, todo esse desmatamento, todo esse problema que a gente vem causando no planeta, também é por causa da pecuária. E aí, até assim, né? Você falou, putz, uma coisa que me pega é o hambúrguer, não sei como eu faria. Mas às vezes a gente não precisa virar de uma vez totalmente. O Paul McCartney, né, há muitos anos atrás, ele começou com uma iniciativa, porque ele é vegano, né? E ele começou com a iniciativa da segunda sem carne. Uhum. Porque se todo mundo ficar um dia sem comer carne, já diminui. Desculpa, às vezes eu não lembro muito bem os números, assim, eu lembro mais de informações. Números, às vezes, eu acabo não lembrando tanto. Mas um dia que as pessoas já diminuem o consumo, o impacto já é gigante na melhora, assim, do meio ambiente e sustentabilidade. Então, às vezes, a gente não precisa ser 100%. Que nem lá em casa, a minha mãe, ela não parou 100%, meu irmão não parou 100%, mas eles diminuíram muito o consumo deles. E isso eu tenho certeza que já traz um impacto enorme, assim, pro planeta, pro meio ambiente e para eles também, né? Porque a gente não precisa, a gente, Brasil, tem um consumo de carne muito alto, né? Per capita. Per capita. Não, eu tinha visto até, não sei se é fake news também, né? Porque outro dia esse aqui, no episódio do Mundo Animal, caiu numa fake news aí de um leão feito de ar. Lógico que não, lógico que não. É verdade. Mas eu lembro de ter visto alguma coisa que, tipo, a pecuária,
tipo, prejudica tanto que, assim, até a quantidade de gases emitidos pelo gado Sim, prejudica a camada de ozônio, cara. sim, Olha sim. que loucura. Porque eles, a questão da digestão deles, né, dos 3 estômagos, porque falam, pode falar peido? Pode, né? Claro Falam que que é o pode. peito do boi, mas não é só, é o arroto, É. que é o que emite mais os gases. Nossa, Porque eles têm 3 estômagos, né, para poder fazer toda a parte da digestão, você e sabia eles disso? soltam, Tem estômagos? Não sabia. e eles soltam mais os Rumina. gases pela boca. Caramba. Então, e aí, como a quantidade de animais é muito grande, acaba impactando super. E quando eles têm algum problema de digestão, geralmente eles começam a inflar, assim. Eles entram em sofrimento, assim. Eu já vi que eles colocam até um negocinho Você assim fura, assim, pra... pra esvaziar. Nossa, velho, que É, loucura. loucura. Mas é por causa do sistema de ruminação. Por isso que eles são ruminantes. Olha aí. Aulas. Aulas cria. Doideira, né? Mas também tem... eu não sei se para gado tem, mas para suínos tem a questão também de resíduos das fezes, de você também Isso que eu ia falar, né? polui lençóis freáticos com... Eu não lembro se necessariamente um excesso de fósforo, algumas coisas assim. Não, teve um dos documentários que a gente viu, que isso eu também não fazia ideia, mas tipo, tinha empresa em tal lugar lá, e aí todos esses dejetos eles jogavam tipo em outro lugar, e aí começou a contaminar toda aquela região que era de moradores. A gente começa a destruir aquela área de vivência por causa da. E hoje tem, inclusive, até muita solução em relação a isso, biodigestores e tudo mais, né? Também, Com certeza. que você pode fazer Só que gasta, né? Custa. gastos, tem que investir, né? Sim. Aí você isola, você isola o solo, né? Com uma manta geotêxtil, enfim. E aí você não tem esse tipo de problema, né? E gera energia a partir daí. Só com uma parada que eu fui pensando, é uma coisa que eu sempre falo, que tipo assim, acho que um bife, ele não é um animal, ele é um bife, né? Na cabeça Você de todo mundo compra que na compra. prateleira, a bandejinha na prateleira ali do mercado, né? Exato. Então, tipo assim, eu sempre falo que se a gente vivesse como os povos antigos e etc, e a gente tivesse que caçar o animal, cara, eu acho que eu não conseguiria matar um bicho pra comer, tá ligado? Porque, pô, né, não quero dar um gatilho em ninguém aqui, mas, pô, o porquinho do jeito que é, sabe? Ah, todos. É horrível. Na verdade, todos, né? E aí, outra coisa que eu fiquei pensando e, né, me ajudem aí a desmistificar essa percepção que eu tenho. É que, assim, é fácil você ter mais dó de uma vaca, de um porco, até mesmo de uma galinha, porque de alguma maneira dá pra considerar como um pet, né? Daria. Mas e um peixe? Um peixe, tipo, sabe? Tipo, me dá a sensação que um peixe, Tá tudo bem. tipo isso. Óbvio que eu odeio ver vídeos, já vi, tipo, você vai scrollando, assim, naquele scroll infinito, aí você vê os caras, tipo, matando peixe, não sei o que, dando pancada na cabeça do peixe, tirando as tripas lá, não sei o que. Aí eu odeio esse tipo de vídeo. Uhum. Mas, não sei, é que a gente tende também a humanizar um pouco os animais e acho que o peixe fica um pouco fora disso. Sim, da humanização, sim. Mas é uma vida. É. Aí acaba, às vezes, Eu até sou mais o pessoal falando que, tipo, vê o cachorro e o gato como pet, mas todo o resto não tem essa noção que você falou, mas geralmente o pessoal não vê o Tem gente- porquinho, ou a vaca, o boi, mas tipo, Tem gente que nem a vaca É. e o boi acabam Não faz. considerando, tendo dó, assim. Uhum. Mas eu acho que pra mim é mais uma questão de. É uma Da vida. vida. Tipo, eu não preciso tirar uma vida pra me alimentar, pra me manter. Então, por que que eu vou tirar uma vida, sendo que assim, os peixes mesmo, é tudo criado em cativeiro, não é, eles estão lá vivendo soltos e foi lá, pescou, Na vara, peguei não. um na vara ali para me alimentar, porque eu não tenho outra opção de alimentação. Não, você está comprando um bicho criado em cativeiro, que muitas vezes tem muito problema de saúde, porque eles vivem em espaços super confinados, tá dando dejeto. nadando no dejeto. E aí, pra você E- não ter problema de saúde, você tem Em o ácido no antimicrobiano. Exatamente. Então, assim, não quero ter esse tipo de exploração de uma outra vida, sabe? Por exemplo, o mel. O mel é uma coisa que todo mundo pergunta muito, assim, mas mel? Mas a abelha faz o mel lá. Deixa eu só Faz. falar um negócio de peixe antes da Claro. gente mudar de animal. Façam o que eu vou fazer assim que terminar esse episódio. Reassistam Procurando Nemo pra gente ter mais empatia.
Achei que você ia falar, assistam Dieta de Gladiadores. Não. Mas desculpa, Não, mas é engraçado que ontem, ou antes de ontem, não lembro, de ter visto algum vídeo de ação, assim, vegano, Ah, do Nemo, né? que, tipo, colocava o peixe, parecia o Nemo de animação, sabe? Então, tipo, pra tentar É. Aí quando tirar esse ia distanciamento. num lugar assim, uma jaula com um leão dentro, era o Rei Leão. Ah, Então, tipo, iam pra colocando criar essa conexão. os personagens de crianças mesmo, assim, né? e tem o Bia teve B-Movie aqui. também, que ela vai falar de... A Bia esteve aqui e ela é uma bióloga do Do zoológico. Zoológico de São Paulo. E ela fala justamente desse papel do zoológico também, de você só cuida do que você ama. E você não ama o que você não vê. É. Então tem esse papel também de aproximar e você fazer essa conexão, né? Eu não conheço profundamente, mas eu tenho uma amiga que é veterinária e é bióloga também, né? E ela fala que o zoológico ele tem um papel de manter mesmo os animais, que não é uma questão de exploração, Não é uma né? vitrine, né? É mais sobre É mais conscientização. exatamente. Ela fala que é Sobre controle populacional. exatamente, que é bem legal o trabalho deles, assim. Eu não conhecia isso, por exemplo. E aí foi essa minha amiga, que é veterinária e bióloga, que me falou desse trabalho. Inclusive aqui em Guarulhos tem um zoológico que é gratuito e que eles só trabalham com animais resgatados e tem um trabalho muito legal. Lá eu visitei com ela, então a gente também visitou uma parte dos filhotes, assim. Que legal. É um trabalho muito legal. Legal. Que tem gente que, né, às vezes não conhece. Acho que a maior parte, né? É. Acho que a gente é bombardeado de informação, né? Das mais diversas. E a gente tem que escolher, meio filtrar um pouco do que vai que consumir, é. né? É. E se não tem um interesse, um gatilho que te desperta um interesse para você se aprofundar, a gente acaba ficando no raso, né? Em uma série de assuntos. É verdade. E agora a gente vai voltar para a parte da abelha. Ele E é essa curioso. parte eu tô... Não é nem só curiosidade, é porque nessa parte eu faço. Eu cumpro o meu papel porque eu não consumo mel. Nem própolis? Nem própolis. Eu consumia muito própolis. Eu não curto. Eu acho que própolis tem... Eu vou falar um negócio nada a ver, né? Mas pra mim própolis tem cheiro de espirro. E aí imagina só. Tô com dor de garganta. Deixa eu jogar um espirro na minha boca. Não, mas eu consumia bastante, porque eu sei que ele tem, né, propriedades muito antibacterianas, muito saudáveis, tudo. Mas a abelha, ela produz o mel para consumo próprio, né? E aí, se a gente tira aquele mel dela, a gente está fazendo ela trabalhar mais. Ela já tem uma expectativa de vida baixa, né? Mas a gente faz ela trabalhar ainda mais para poder ter aquilo para uso próprio, sendo que eu também não preciso daquilo para viver. A abelha é o CLT do mundo animal, né? Isso. Eu não preciso disso para viver. A coitada trabalha, e a gente faz ela trabalhar ainda mais e morrer mais cedo Caramba. só para A gente é o capitalismo. paladar. Mas Pra abelha, a gente é o capitalismo. Mas dá para ter capitalismo. Eu não sou contra o capitalismo. Ah, não, sim, mas aí a gente vai. A gente No pode próximo episódio. Vamos entrar nesse. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? No próximo episódio a gente fala sobre. É. Pô, legal. E se você tivesse que elencar 3 grandes substitutos, assim, de alimento de origem vegetal, assim, da sua preferência? Cara, eu diria que na verdade é muito importante a gente consumir leguminosa. Arroz e feijão, para começo, assim. Se você teve um problema com feijão, lentilha, grão de bico. É um grande. Então, assim, todas essas leguminosas são fontes muito ricas em proteína. E além de proteína, tem fibras também. E junto com o arroz, que é um cereal, eles te entregam um alimento totalmente completo, assim, na questão de aminoácidos. Então, aí é claro, para você ter micronutrientes, é legal sempre você colocar um legume, uma verdura,
pôr um pouquinho vai de gordura ali. E aí pronto, você tem um prato já completo. Se você colocar, sei lá, qualquer legume que você gostar, que não sou muito padrão, É. Eu sempre gostei, não é depois que eu virei vegana, não. Mas jiló. Cara, eu não gostava, mas aí eu fui num bar uma vez, num Fez boteco, e aí eles serviram um jilózinho, chips de jiló, assim, ó, fritinho. Puta, que negócio gostoso. Cerveja é vegana? É, É, né? É só se então, coloca alguma coisa, né? Tem é, aquela. com Você mel, pode falar marca, né? Tem umas com mel, né? É. Sei do que você tá falando. mas Mas geralmente. assim, tem sites que você pode pesquisar se tem alguma coisa em alguma bebida que não seja, porque, por exemplo, tem um whisky que uma parte do processo de filtragem, eles usam um filtro que tem lã de ovelha. Caralho. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto, como eu disse, né, de pesquisar. E aí eu sei que tem esse site, aí eu entro nesse site e pesquiso lá a bebida. Pode falar? Barnivore. Barney. Barnivore. Ponto que é com o- só. Eu jogo no Google. A gente vai colocar. A gente coloca aqui. Porque aí você é em inglês, mas aí você só joga ali o nome da bebida e aí ele fala se é vegan friendly, eles falam, né? Se é vegan friendly ou se tem alguma, ou se não tem a informação também, porque tem alguns que não abrem informação e tal. Ainda não tem um registro. Mas a grande maioria Tá. não tem muita coisa assim. Então, e que nem vinho. Putz, antigamente tinha vinícolas que usavam uma enzima do estômago do peixe para fazer a decantação, no processo de decantação do vinho. Caraca, que loucura, velho. Eu Eu gosto achei que era bastante de só vinho. pisar na uva. É. Então, menino, era mais fácil. Eu se achei fosse que era a só bactéria do dedão, dar um encravado. da micose ali do dedão. Achei que era um pezinho de atleta. Ai, que loucura. Não, mas assim, hoje em dia não são tantas assim. Mas tem vinícolas, por exemplo, no Brasil, muito boas e que tem até um símbolo vegan. Que legal. Então, vinícolas grandes, assim. Não vou ficar falando marcas, né? Não. Só se patrocinar. É. Senão, Aprendeu rápido. aquela miolo pode patrocinar aí. E você, Rick? Seus top 3 alimentos. Eu acho que o que ajuda bastante é esses alimentos de snacks, sabe? Por exemplo, de café da manhã. Eu usei muito requeijão vegetal durante o tempo, mas agora eu tô fazendo hummus. E Bom também, né? é uma baita substituição, porque é uma coisa altamente nutritiva também, sabe? Então, mas fora das refeições que ela falou, saber desses snacks assim ajuda demais. Pão, geralmente, a maioria não tem, né? Que nem a Paty já falou. Mas essas pastinhas, pô, vale a pena. De repente, tem umas que dá pra você comprar no mercado, mas é tão fácil de fazer. É, né? E rende demais, você acaba também economizando. Legal. Dá pra congelar? Dá? Dá para congelar o grão de bico também, né? E aí depois você só bate e faz ali para ficar mais fresquinho. Mas dá. Eu consumo bastante tofu também, mas porque eu gosto bastante de tofu, sempre, né, gostei bastante. E eu acho uma coisa de fácil acesso. Tem lojinha japonesa em qualquer lugar. E o tofu ele é uma base neutra, né? É Você verdade. faz o que você quiser. Se você quiser fazer uma pastinha com ele, colocar temperos, você coloca. Se você quiser. Tem uma textura gostosinha. Pra mim, eu acho bem assim. Prático também. Prático. Eu como todo dia no café da manhã, mexidinho, que nem se fosse ovo mexido. Como todos os dias tofu. Legal. É isso, você compra uma peça de 1 quilo, né? Ela faz tudo num dia e rende a semana toda. Caramba. Então tem várias coisas que você fala, pô, começa a E não economizar. estraga. É isso. É incrível, gente. Caramba. É uma excelente opção se você tá, tipo, não tão saudável. Se você pensa assim, pô, tofu com a minha saúde, aí você come tofu. Você tá muito Hoje eu tô engraçado. cara. Casa Alberto. Legal, gente. Assim, ó, pra quem quer começar, o que vocês indicam, assim? Passos, assim. Siga o Bag Siga o Bag Rocha. que esse é o de você começar a ver, beleza, o que eu posso ter de opção para poder substituir? E lá vai ter muita coisa, muita coisa. Ele pega desde essas receitas de você, beleza, desprende da mistura que você tá achando que precisa ter, vê o que pode substituir,
Mas tem várias receitas que ele faz também, tipo, você gosta então realmente de queijo? Então faz isso daqui. Uhum. Pizza, esfirra, ele dá vários... Bolo, tem muita receita lá, tipo... Se você quer substituir realmente para ter aquele prazer do bolo ali, beleza, faz assim. É. Legal. No começo, eu ainda tinha muito essa coisa na cabeça de eu precisava ter uma coisa que parecesse um bife ou uma mistura no prato. E aí eu fazia com lentilha ou com grão de bico. Um hambúrguer de lentilha, hambúrguer de grão de bico. Com grão de bico, às vezes o pessoal faz como se fosse no formato de steak. E aí eu mesma fazia em casa, e aí eu já fazia um monte, congelava, Uhum. e aí só grelhava ali antes da refeição. E aí isso para mim foi uma coisa que foi me ajudando psicologicamente, vamos dizer assim, a olhar o prato e falar, beleza, tinha ali o arroz, feijão, Meu bife o tá aqui. legumes e a mistura É. tava aqui, entendeu? Mas, e ao mesmo tempo eram duas fontes de leguminosa. Então eu estava fazendo a parte nutricional e a parte psicológica também, assim, isso me ajudou bastante no momento de transição. É que acaba ocupando um pouco mais de tempo, né? Você fazer, apesar de ser prático, que você só bate no processador ali, o negócio molda e congela, não é um negócio que, nossa, vai dar um baita trabalho e é super difícil, mas foi uma coisa que me ajudou. E aí depois eu comecei a perceber que não tinha necessidade daquilo, e aí a preguiça vai falando alto, e aí você fala, puta, não tenho tempo. Ah, não, beleza, então eu vou só comer o que eu já vou comer mesmo, assim. Aí de vez em quando quer fazer uma coisa diferente, eu faço, mas no começo isso me ajudou muito, assim, a parte psicológica de olhar e ter a mistura ali no prato, é eu fazer esses hambúrgueres de lentilha, de grão de bico, até de feijão tem gente que faz. É que eu acho que a lentilha e o grão de bico são muito melhores. fáceis, assim, porque você não precisa nem cozinhar antes, sabe? Ah, é? Você põe no processo. Você deixa de molho, Ah. porque assim, é sempre bom leguminosa fazer o demolho, né? Então você deixa de molho ali um tempo. A lentilha que precisa menos tempo, normalmente 8 horas só de molho já são suficientes para lentilha. Que ela solta aquele. Os fitatos. Ah, tá aqui. Que Tipo dá gases e tal. Isso, exatamente. E aí, pro feijão é um pouco mais e pro grão de bico também. Mas a lentilha é 8 horas. Aí você pega aquilo, coa, dá uma lavadinha ali para tirar aquela água, né, do demolho, bota no processador, bota uns pedaços de cebola, alho. Eu gosto de colocar um pedacinho de cenoura e um pedacinho de beterraba só para dar uma corzinha diferente. Bota uns temperos que você quiser lá. Eu gosto de colocar páprica, gosto de colocar um lemon pepper, põe um pouco de sal, processa aquilo ali. Você vai ver que o próprio amido da leguminosa, ele já vai dar uma liga. Se você quiser pôr um pouquinho de chia ou de linhaça, assim, para dar uma liguinha. Mas se você não tiver, você vai perceber que a própria amido, conforme você vai batendo, ele já vai meio que formando um bolinho ali dentro do processador. Aí você pode deixar, tipo, gelar um pouquinho para ficar mais fácil de manusear. Você forma os hambúrgueres, congela e já era. Depois só grelhar ali e acabou. Pô, depois dessa só não é vegano quem não quer. Coisa É muito fácil, de verdade, assim. E isso me ajudou muito no começo. Me ajudou bastante. E aí, bora? Vamos começar pelo menos pela segunda sem carne, né? Vamos segunda sem cair. Já. Porque semana que vem tem Jogos Mundo Olímpicos e a gente vai fazer churrasco, né? Mas você pode comer também um pouquinho de legume, É isso. churrasco. É isso. Até porque senão a digestão fica pesada, né? Fica ferrado. Um final de É. semana inteiro de churrasco, né? Boa. Gente, acho que foi um papo muito esclarecedor, muito maneiro. É o que a gente gosta muito de trazer pessoas fora da nossa bolha, porque esse projeto é muito sobre isso, né? Sobre expandir as nossas vivências, pensamentos, enfim. E aí, como forma de agradecimento, e para que vocês se lembrem também da participação de vocês, a gente tem 2 mimos aqui do nosso parceiro, @camadaria. Ah, que legal! Obrigada! Cadeirinho. Ai, que legal! Obrigada, Pra quem gente. tira, porque a galera se eu quiser colar, fala, tá bom, a gente faz um suportezinho. Pô, A gente não, né? muito legal, A né? gente passou a encomenda pra O Fábio camadaria. da Camadaria. Então, se vocês tiverem um projeto em 3D aí para fazer com eles, pode chamar eles, @camadaria, Muito legal. que ele com certeza vai fazer um projetinho massa. Inclusive, em breve, a gente vai ter o nosso evento anual dos Jogos Mundo Olímpicos e os troféus foram feitos pela Camadaria. É Então, isso aí, é isso aí. Aguardem, porque
Acho que vocês só não estão mais ansiosos que a gente. É. Mas muita gente pedindo no direct, né? E os jogos, os jogos. Exato. E Só quem que- mais tá com a gente? Não, mas antes de falar de José, que esse cara precisa ser fechamento. Desculpa. A gente tem também alguns itens, né? Verdade. Quer falar? Pode tu. Não, cara, olha esse boné, olha essa garrafinha aqui, esses copos. Então, tudo com muito carinho, com a nossa marca, pra você. Se você tá afim, chama a gente no direct ou deixa aqui nos comentários, ou entra em contato com a gente via e-mail, contato.mundoeu@gmail, que a gente manda um desses pra você, fechou? Claramente tem um precinho, porque a gente precisa pagar com. Imagina. Mas é menos de um cafezinho por dia. Aproveita Black Friday. É isso aí, Black Friday Mundo Eu, Mundo Lovers. Cupom Mundo Eu. Cupom Mundo Eu 10. Fala, quem mais tá com a gente? José! João. Sai daqui, Chico. Cara, o José é um cara incrível. Hoje, inclusive, ele mandou o videozinho pra gente, né? Que a gente vai deixar nos destaques no Instagram. Ele fazendo algumas edições. O José, ele é um cara que é do trabalho pra vida, né? Porque ele faz tudo nosso. Ele participou desde o vídeo de propósito, do começo, de todas as edições. Então, aliás, depois de um período das edições, então é ele quem comanda as picapes da edição aqui com a gente. Então, se vocês precisarem de vídeo, captação, edição, cara, 3D, motion, cara, chama o José que ele desenrola. Exatamente. E, obviamente, se você chegou aqui, se você concorda ou se você discorda com as coisas que nós falamos por aqui, deixe seu comentário, mas não sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações. Também estamos presentes onde? Nas redes sociais, mundoeu.pdc e nos streams de áudio, só os que importam. Beleza? Gente, super obrigado de novo. Espero que Foi um vocês tenham gostado. prazer. Obrigada pelo convite, gente. Valeu, gente. Foi muito legal. Até a próxima, pessoal. Tchau.